Segundo ponto, eu terminei falando no ponto anterior que, segundo a teologia islâmica, Deus não tem filho, tá bom? Daqui a pouco a gente vai voltar nesse tema. O segundo ponto, pecado. O pecado mais sério para o Islã, na verdade, é o pecado de shirk. Isto é, considerar que Deus ou que Alá é mais do que um, ou reconhecer que haja pluralidade de pessoas na divindade, ou que haja um outro Deus além de Alá. Então, esse é um pecado assim dentro do Islã imperdoável. É você associar a Alá um tipo de pluralidade de pessoas. Por exemplo, aqui quando os teólogos islâmicos estão trabalhando isso, eles estão trabalhando diretamente no contexto da Trindade, tá, gente? Deus no seu plural ali, Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo. Então, para eles, isso não existe. Isso é um pecado imperdoável segundo o Corão, tá bom? Você atribuir a Deus ou atribuir a Alá qualquer outro tipo de amigo. Então, por isso que o cristianismo terá sérios problemas dentro de um contexto, ou dentro de um Estado islâmico, ou dentro de um país islâmico, onde ele tenha que lidar com essa verdade e ali ter que lidar assim com essa doutrina principal, que para um islâmico, isso ou um muçulmano, isso é totalmente inadmissível. Alá não tem parentes, Alá não tem filho, Alá não tem amigos que sejam igual a ele. Você atribuir qualquer amizade, qualquer pessoa dentro da divindade de Alá, isso é uma blasfêmia dentro do contexto muçulmano, tá bom? Para um muçulmano, o pecado de Adão foi um lapso, foi um erro comum, foi um erro. Foi um livre-arbítrio ali que gerou um erro lá, foi um lapso. A humanidade dentro da teologia islâmica é reconhecida como fraca, mas não como pecaminosa. Por exemplo, quando o texto diz que Deus veio para salvar pecadores, né, a doutrina islâmica não entende isso. Para ela não existe pecadores, homens ou mulheres com natureza pecaminosa. Não existe esse tipo de ideia dentro da teologia islâmica. Por quê? Porque Deus não tem filhos, Deus não tem redentor e assim por diante. Tá bom? No Islã, o grave não é ter uma natureza, por exemplo, medita nisso aqui, ó. Por exemplo, dentro do islamismo, o erro mais grave não é você nascer com uma natureza pecaminosa. O pecado imperdoável é você não reconhecer Alá e não reconhecer Maomé como seu mensageiro. Se você não reconhecer isso, isso é um pecado absurdo dentro do contexto islâmico. Então, dentro da teologia islâmica, pecado não existe. E o pecado imperdoável dentro da teologia islâmica é dar ou reconhecer que Alá é uma pluralidade ou reconhecer outro Deus além dele. Para eles, pecado não existe. Não existe natureza pecaminosa, não existe nada disso. Já que não existe isso, não existe redenção. Ok? Anjos. Esse é o terceiro pontinho. Dentro do Islã se reconhece a existência de anjos. Isso ninguém contesta. Assim como o cristianismo reconhece, eles também reconhecem. Eles reconhecem espíritos malignos também. Eles entendem que existem espíritos maus. Os anjos estão a serviço de Alá, assim como na teologia cristã é o mesmo fundamento aí. Por exemplo, no juízo final, eles acreditam no juízo final, a teologia islâmica ela entende que existirá um juízo final,
mas ela é um pouquinho diferente do que aquilo que Jesus revelou nas Escrituras, né? O mundo será julgado por Alá, lá nos finais dos tempos. Porém, o que vai ser creditado para a sua salvação são suas boas ações e a sua obediência aos 5 pilares do Alcorão, ou aqueles 5 pilares da fé islâmica. Então, isso vai servir como base para o teu julgamento lá no final, suas boas ações e se você reconhece os 5 pilares do islamismo. Isso é o que vai te ajudar na salvação. Porém, e aqui você deve observar, nada disso é uma certeza dentro do islamismo, dentro do Islã. No dia do julgamento final, você não sabe se você vai ser, de fato, perdoado, aceito, alguma coisa desse tipo. Pois Allah, só ele pode decidir na hora o que ele quiser, se ele vai querer ou não te salvar. Então, tem um capítulo dentro do Corão, no capítulo 32, verso 13, que diz assim: se quiséssemos, poríamos todas as almas no caminho da retidão. Então, isso é o que o profeta está ensinando. Olha, se quiséssemos, nós colocaríamos todo mundo dentro do caminho da retidão. Porém, aí entra Alá: digo em verdade que encherei o inferno de espíritos malignos e homens. Então, diz o texto do Corão que Alá ele vai encher o inferno de homens e de espíritos malignos. Mas aqui, dentro da teologia islâmica, isso ele vai encher por bel prazer, não porque rejeitaram, por exemplo, como no cristianismo, a salvação que existe em Cristo Jesus. Não, aqui é o prazer dele. E aqui eu lembrei que é muito semelhante a uma doutrina que existe aí entre alguns cristãos mais radicais. Mas esse é um assunto para um outro momento. Mas tem alguns cristãos que acreditam a semelhança disso aqui, dentro do Ancorão. Caminha muito perto ali. Mas isso é uma coisa para o futuro, para a gente conversar lá na frente. Salvação. A salvação ela é determinada pela fé, tá? Conforme definido pelo islamismo, que são aqueles pilares, as boas obras. Então, isso é o que vai determinar a sua salvação, a fé. A fé no quê? A fé nas suas boas obras e a fé nos 5 pilares. É isso que define a sua salvação. Para o casamento islâmico ele é muito sagrado. Eles consideram isso como algo muito honrado. Eles condenam o adultério. Então, você tem aí, se você vasculhar na internet, você vai encontrar algumas mulheres, por exemplo, sendo apedrejadas por causa de adultério dentro de um país islâmico. O casamento é monâmico, porém, em alguns estados islâmicos, você tem também o direito de ter até 4 esposas, desde que você possa mantê-las com igualdade, ou seja, nem mais nem menos. Todas devem ter o mesmo que as outras recebem. Então, não pode ter desigualdade se você quer ter mais de uma esposa. Todas elas têm que receber igual. Essa é a ideia. Dentro do Islã, as mulheres são consideradas como seres inferiores, tá bom? Isso está lá dentro do Corão, no capítulo 4, 34, no 2, 2, 2, 8. Então, você tem lá mostrando isso. E que os homens consideram as mulheres como inferiores a eles.
Guerra. Essa aqui é o jihad, a luta. Daqui que nascem os atos, os atos terroristas, tá bom? É desse ponto aqui. O termo jihad aí é a luta, e dentro da teologia islâmica ela recebe duas interpretações. A primeira é que ela frequentemente é considerada como uma luta interna, e que fala das questões espirituais, onde você tenta ser um muçulmano melhor. E a segunda interpretação é a que lida com as questões externas, físicas. Essas é aquelas que você sai, você vai à luta por Alá, ou pelo mundo muçulmano, ou pelo um grupo muçulmano que esteja em perigo. Dentro do contexto islâmico, não, assim, não se incentiva a guerra, tá bom? Existe dentro do contexto muçulmano uma ideia de paz. Porém, quando um grupo de muçulmanos está sendo ameaçado, ou a cultura islâmica está sendo ameaçada, se convoca uma guerra, né? Se convoca, aí entra essa questão da guerra islâmica. Atitudes de guerrilhas para vencer o inimigo. Por isso que a cultura ocidental ela é inimiga da cultura ou dos princípios islâmicos. Por isso que você vê muito atentado, muita guerra, muitos atos terroristas contra os Estados Unidos, contra países na Europa e assim por diante. Por quê? Porque esses grupos mais extremistas entendem que a cultura islâmica está sofrendo ataque do Ocidente. Então, os inimigos do Islã, ou os idólatras infiéis, eles devem ser mortos. Por exemplo, há um texto no Corão, no capítulo 5 e no 47.4, que diz que você deve matar um infiel em todo lugar que você o vir. Então, onde houver um idólatra, um infiel, ele deve ser morto, segundo o texto do Corão. Então, há um grupo mais moderado que tenta suavizar, né? Ele tenta deixar esse texto mais suave, mas esse é o texto que está lá no Corão. Por exemplo, o paraíso com as virgens é prometido para aqueles que morrerem lutando pela causa do Islã. No caso aqui é a causa a causa de luta armada mesmo, por exemplo, dentro dessa questão dos atos terroristas. Então você tem lá na Suratra, no capítulo 3, verso 195 do Corão, no capítulo 2, verso 224, você tem lá essa promessa que aquele que morrer lutando pela causa de Alá, ele vai receber assim, o paraíso, né? Então, os muçulmanos mais moderados vão tentar assim dar essa dimensão mais espiritual a esses textos, em vez de ser o elemento político. Então, o grupo vai entender isso como uma guerra mesmo, política, literalmente. Eles devem atacar grupos como cristãos, grupos como judeus, países como Estados Unidos, países como França, Bélgica, assim por diante. Você vê quando ocorrem, né, esses atos terroristas, esses são homens que estão interpretando ao pé da letra essas questões, tá bom? Levando mais para um lado político do que por um lado espiritual.
Então, temos aí dois grupos trabalhando esses textos, tá? Mas os muçulmanos mais radicais, eles vão trabalhar. É assim, se você for levar ao pé da letra, o Islã ele nasce por meio de uma força política e tática de guerra. Maomé vai dominar a Meca por meio de forças armadas. Ele não vai lá pregando o Islã e todo mundo vai aceitar, não. Ele vai com uma força armada e toma Meca e estabelece ali o seu quartel-general e dali ele vai propagar o islamismo. Então, não foi nada de paz e amor. Lá ele chegou, há relatos de que ele deu ordem para que pessoas próximas fossem mortas. E aí eu não tenho como tratar tudo aqui, mas assim, ela não é esse mar de rosa como tentam também transparecer, falando que só existe um grupo radical, um pequeno grupo radical. No fundo, se tiver que pegar em armas para defender o mundo muçulmano, eles vão pegar em armas para defender o mundo muçulmano, tá bom, gente? Então, isso não tenha dúvida, porque isso é uma ordem dentro do Corão. Tá? Não é que eles, hoje eles até tentam viver em paz dentro de algumas comunidades, mas dentro do contexto islâmico, você, por exemplo, você pode ir no site da missão Portas Abertas e você vai ver lá os relatos dos cristãos que não podem expressar sua fé, tá bom? Dentro do contexto muçulmano. Você vê aí direto não, né? Você só vai ver isso em agências missionárias ligadas a esses grupos perseguidos, porque isso não aparece na mídia. A mídia a mídia é velada, ela fica em silêncio contra esses atos, mas existem atos de igrejas que são invadidas, pessoas são decapitadas, igrejas tocam fogo em igrejas e aí por aí vai. Violam mulheres, matam pastores e por aí vai. Tá bom, gente? Então, isso tudo dentro de um país islâmico, onde a lei islâmica rege com força. Lá, toda essa turma, por exemplo, um cristão, ele é um infiel porque ele entende que Allah tem uma pessoa igual a ele. Então, isso dentro do islamismo é um pecado imperdoável. Tá bom? Então, essa guerra aí, ela não é tão somente algo espiritual, não. Ela tem muito poder político, não tem muito aqui fora, no Ocidente, porque as leis ainda não permitem. Mas não sabemos ao final do século como essas coisas poderão ocorrer. Há muitas teorias, por exemplo, novas teorias sobre o Apocalipse, apontando que possivelmente os grupos islâmicos serão os grupos que irão perseguir no futuro a igreja, o povo judeu e assim por diante. Se você observar lá naquela fotinha eu mostrei dos xiitas e dos sunitas, onde tem 278 milhões e tal, você vai ver que o único grupo que aparece em marrom é Israel. Olha aí, Cris vai mostrar para você aí, ó. Olha ali lá no cantinho, na Palestina, tem ali um grupinho, o único grupinho onde ela está pondo o mouse lá, ó, esse grupinho é Israel. Então, Israel ele está cercado por um mundo muçulmano. Jerusalém e assim por diante. Obrigado, Cris. Então, isso aí lá no futuro vai ditar aí. No final, eu vou dar uma indicação para vocês assistirem um documentário e vocês vão ver algumas coisas interessantes nesse documentário. Tá bom? Mas a guerra islâmica é ao mesmo tempo espiritual e ao mesmo tempo ela é política. Envolve esses atos terroristas aí, tá bom? Então, por exemplo, um grupo terrorista mais radical, ele sempre vai se impor ou vai ser contra esses governos muçulmanos moderados.
Eles vão ter esses moderadinhos como fracos, e até esses, como a gente viu naquela notícia que eu compartilhei com você, até esses vão explodir esses grupinhos moderados aí, porque para eles também são meio que infiéis, tá bom? Vamos para o próximo bloco, Cris. As diferenças entre a fé islâmica e a fé cristã. Deixa eu falar algo para você. Como o conteúdo aqui é muita coisa, eu creio que você já deve estar meio que embananadinho. Eu vou presentear vocês depois com material, tá? Tenho aqui mais ou menos umas 8 folhas de Ah, material para legal. para vocês não ficarem tão perdidos, depois recapitularem os textos, tá bom? Não fica preocupado não, porque eu vou dar esse presente para vocês hoje. Mas vamos lá ver as diferenças aí. Ó. Quando a gente fala de fé, a gente tem que compreender duas coisas aqui: fé objetiva e fé subjetiva. O que é fé objetiva? Fé objetiva é o conteúdo, o objeto da fé. É uma fé que pode, o que eu creio, por que eu creio. Então, ela é objetiva. A fé subjetiva é aquela fé mais psicológica, aquela fé que como é que eu posso dizer assim? Ela segue uma tradição, mas é uma tradição assim, sem muito conteúdo. Ah, por que tu faz isso? Ah, porque meu avô fazia isso. Por que teu avô fazia isso? Eu não sei, eu sei que eu estou fazendo também. Aquela coisa mais subjetiva que você não tem como investigar. Mais ou menos como a gente fala assim, dessas revelações cristãs. O cara fala, tive uma revelação de Deus. Aí quando você fala, mas como é que eu sei que é de Deus? Como é que eu posso analisar isso, se isso? Aí você tem lá as escrituras. Mas quando foge das escrituras, então fica subjetivo. Se você não pode analisar segundo as escrituras, você fica algo subjetivo. Então, você não tem que acreditar, né? Então deixa ele acreditar e você não precisa acreditar. No contexto da fé e da diferença entre a fé islâmica e a fé cristã, o que temos que analisar aqui é a fé objetiva, o conteúdo do credo. Então, quando eu falo de Alá, quando eu falo de Maomé, quando eu falo de Jesus, isso eu tenho que levar dentro de um contexto objetivo, onde eu posso analisar o credo de cada uma e ver os pontos errados, os pontos, analisá-lo, investigá-lo. E é nesse ponto que a gente tem que se concentrar, porque é aqui que dá total diferença entre os credos. Né? Quando eu falo de Alá, quando o muçulmano fala de Alá, estamos falando de duas coisas totalmente diferentes. E é nesse ponto que a gente tem que se apegar. Por exemplo, se eu estiver falando de Alá e Maomé, ou Mohamed, o que fica claro na fé muçulmana é que eles negam a trindade. Assim, quando eu analiso o conteúdo, né, quando eu analiso lá o conteúdo do Corão, eu percebo que o que está se negando ali é a doutrina da trindade. Ainda que os muçulmanos falem, nos convidem para adorar o mesmo Deus de Abraão, o Deus de Abraão é aquele que se revelou por meio de Jesus. O Deus que se revelou, se encarnou, Jesus Cristo, é o mesmo Deus de Abraão. Então, quando eu falo do Deus de Abraão, eu estou falando de Jesus, de Deus Pai, de Deus Filho e de Deus Espírito Santo. Porém, para um muçulmano, isso não existe. Então, o que fica claro quando eu analiso o texto do Corão, o texto posterior, o que vem depois daquilo que já havia sido dito por Jesus, o que vem depois é uma anulação, é anular aquilo que Jesus falou a respeito dele mesmo. Lembra do que a gente conversou lá numa aula anterior? Nós falamos sobre isso. Nós conversamos sobre se Jesus não fosse quem ele disse ser, ele era um louco, ele era um mentiroso. Então, ele aceitou a adoração, ele disse que era Deus, então ou ele era um louco, ou ele era um mentiroso, ou ele realmente era Deus. Então, quando alguém fala que Jesus é algo menos do que Deus, então já fica complicado. Então, quando eles assumem essa posição, por exemplo, de negar a Trindade,
Eles vão negar automaticamente a divindade de Jesus. Ao negar a divindade de Jesus, eles também estão negando a divindade do Espírito Santo. Quando eles negam a divindade de Jesus, o que eles vão fazer? Eles vão colocar, como eu já falei lá mais à frente, eles vão colocar Mohamed no mesmo patamar que Abraão, Moisés e Jesus. Simplesmente homens. Então, ao negar a divindade de Jesus, eles colocam Jesus como um homem com muitas virtudes, que morreu injustamente. E por um muçulmano, Jesus não morreu na cruz, colocaram alguém parecido com ele lá. Então, dentro da fé muçulmana, Jesus é igual a Abraão, Jesus é igual a Moisés, e nada demais. E Maomé, ou Mohamed, é igual a esses homens, Abraão, Moisés, Jesus. Por isso que ele se torna alguém com o mesmo valor ou com a mesma importância que Jesus, e até maior. Por quê? Porque por meio dele veio a palavra final. Então, Maomé será a pessoa central, né? Porque ele trouxe a revelação final. Então, a fé muçulmana, ela nega a divindade de Jesus, ela nega a Trindade, mas eu não posso negar isso, porque as Escrituras dizem que Jesus é Deus, então eu não posso negar isso. A Escritura afirma que Jesus é uma Trindade, né? Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo. Então eu não posso negar isso. Dentro do contexto muçulmano, Alá, ele não ama as suas criaturas, né? Ele passa a amar se elas servir a ele, né? No contexto cristão foi totalmente diferente. Deus amou os pecadores. O texto de 1 João diz que nós o amamos porque ele nos amou primeiro, né? No contexto islâmico, não. Allah vai amar aqueles que amam a sua mensagem, só. Ele vai amar se você amar ele por meio de guardar os seus mandamentos, e assim por diante. Essas afirmações, elas negam esse Deus, por exemplo, de amor, né? Deus é amor, e aos que o receberam, por exemplo, isso está lá em 1 João 4,16 e João 1, 12 ao 13, né? Deus é amor, e aos que o receberam e aos que creram em seu nome, deu-lhes o poder de se tornarem filhos de Deus, os quais não nasceram por descendência natural, nem pela vontade da carne, nem pela vontade alguma de homem, mas nasceram de Deus. Então, se Deus não tem filho ou filhos, o próprio texto do Corão é condenado, porque a Bíblia diz que Deus tem filhos e ele criou esses filhos a partir do seu filho Jesus Cristo. Então, esse é o primeiro conteúdo que é muito diferente. Quando eu falo de Alá no contexto bíblico, quando os muçulmanos falam de Alá no contexto do Corão, quando eu falo de Jesus no contexto bíblico, e quando os muçulmanos falam de Mohamed ou Maomé e Jesus dentro do Corão. A Bíblia diz que contradiz tudo aquilo que eles estão afirmando. Então, essa é uma das diferenças principais. A fé cristã sempre afirmou e sempre vai afirmar que Jesus é Deus a partir das Escrituras e que ele é o Filho de Deus. Vamos caminhar. A fonte de autoridade para o muçulmano é o texto bíblico. Desculpa. Reverenciado pelo texto do Ancorão. Tipo assim, os muçulmanos, eles olham para o Corão ou para o Corão como o texto de fonte de autoridade, de fé. Esse texto do Corão, você vai encontrar lá Maria, você vai encontrar Jesus, você vai encontrar Moisés, você vai encontrar Abraão, você vai encontrar diversos personagens bíblicos. Porém, esse texto
bíblico, o nosso texto na Bíblia, ele não é reconhecido como revelação direta, tá bom? Os muçulmanos afirmam que o texto que temos ele é totalmente adulterado, totalmente corrompido. Então, é sempre assim, eles sempre tentam manchar o nosso texto, sempre, como eu falei, sempre quem vem depois tenta anular aquilo que eu já tinha dito, ou denegrindo, ou reinterpretando, e assim por diante. Então, eles acusam o nosso texto de ser um texto adulterado, porque ele afirma a Trindade, afirma Jesus como Filho de Deus e assim por diante. Então, ele afirma que a promessa foi feita a Isaac e assim por diante. Aí entra a questão de Israel, tá bom? Os muçulmanos eles afirmam que a palavra final de Alá está no Corão e não na Bíblia. Então, isso aqui nega toda a nossa afirmação de que o nosso texto é, como diz Paulo, toda a escritura é inspirada por Deus. Então, o nosso texto é inspirado por Deus. Gálatas 1, verso 8, como foi o pontapé da aula anterior, fala que qualquer outra pessoa que disser qualquer outra coisa além do que já foi dito, né, ou um evangelho diferente deste que foi dito por Paulo, por Jesus, que esse seja amaldiçoado. Então, os muçulmanos afirmam outro evangelho. A gente continua firmado no evangelho de Cristo. Deixa eu ver, meu Deus, a hora já está voando. Pecado. Como já vimos, a teologia islâmica, para ela não existe pecado original. Então, devemos concluir que ela também entende que não existe pecadores. E quando eles negam isso, eles vão negar o sacrifício de expiação feito por Jesus Cristo e Jesus Cristo como mediador entre Deus e os homens. Então, negando a doutrina do pecado original, negando a natureza pecaminosa, não sobra nada para Jesus. Então, Jesus não precisava fazer o sacrifício que fez. Para um muçulmano isso não existe. Porém, o texto diz que não temos outro nome por quem podemos ser salvos a não ser Jesus Cristo. Então, eu devo continuar acreditando no que o texto bíblico disse, e fora de Jesus não há salvação. Não existe salvação no Corão, não existe salvação em ninguém além de Jesus Cristo. Só nele temos salvação. Como falei, a teologia islâmica, ela fala de uma salvação por meio das obras e dos 5 pilares, mas é uma salvação incerta. Em contrapartida, a Bíblia nos afirma uma salvação completa por meio da obra mediadora efetuada por Jesus Cristo. Por isso que, aqui eu abro um parênteses, gente, por isso que é bom você entender um pouco sobre doutrina de salvação. Você percebe como é importante você estar agarrado às doutrinas centrais da fé? Por exemplo, a autoridade das Escrituras, salvação, juízo eterno, certeza de salvação. Todas essas coisas são credos básicos do cristianismo. Pecado, e você vê que nesses pontinhos, tudo isso vai ser contra. Os muçulmanos vão contradizer tudo isso que você afirma. E você precisa ter certeza disso. Se você não tiver certeza dessas coisas, você vai ser engolido. Então, é preciso ter certeza da sua salvação, é preciso aprofundar e assim por diante. O que mais a gente pode falar aqui na questão da salvação? A salvação, como eu falei, ela é garantida por Jesus Cristo, né? Ela não vem por meio de obras, como Efésios fala, Efésios 2, que fala sobre isso. Paulo, em Timóteo, ele vai falar que nós somos salvos somente por meio de Jesus Cristo.
Então, não tem um outro meio de salvação. A certeza da nossa salvação, a certeza de que serei salvo no grande dia, no grande juízo, é que Jesus morreu por mim e eu creio nisso. Ponto. Juízo eterno. A teologia islâmica fala de um juízo, a teologia cristã também afirma um juízo final. Porém, na teologia islâmica, como a gente viu, o que vai ser levado em conta são as obras. Na teologia cristã, o que vai ser levado em conta é o perdão dos pecados que nos foi concedido por meio de Cristo Jesus.